Olá, boa noite. Vamos nós juntos agora falarmos de coisa séria, falarmos de Evangelho, iniciarmos a leitura do capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e refletir sobre esse cenário mundial no qual nos encontramos e falar um pouquinho acerca desse momento que Paulo vai chamar aqui da manifestação do filho da perdição, do homem da iniquidade, o que João chama de o anticristo, o que João chama também em Apocalipse de a besta no capítulo 13. E eu queria com muita seriedade, temor e tremor iniciar esse momento com vocês. Então, por favor, em nome de Jesus, pegue sua Bíblia, reúna sua família e não tenha medo de pensar sobre isso, viu? Entenda, você vai gostar. E vai ser muito prático a gente observar o cenário mundial e aplicar o que está acontecendo aqui, tá bom? Então, reúna aí os seus e abra sua Bíblia aí e vamos iniciar o capítulo 2. Irmãos, o texto diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ainda não chegou, Paulo está dizendo. E por que Paulo vai tirar esse tempo só para tratar disso? Porque no meio dos irmãos de Tessalônica, tinha alguns fatores acontecendo, alguns fenômenos acontecendo. Um fenômeno rápido, segundo a primeira carta, é que a perseguição deles foi intensa em função dos patrícios, em função de tudo que aconteceu, que eles estavam achando que Jesus estava voltando naqueles dias deles. Era uma volta iminente. E eu sempre tenho que viver assim, na iminência da volta de Jesus, sempre na expectativa da volta de Jesus, carregando no meu coração essa santa loucura do arrebatamento. Porque o que ele está dizendo é justamente isso. Quando ele está falando a volta de Jesus aqui, ele está se referindo a esse momento do grande dia, o dia do Senhor. E ele está usando esses termos aqui, ó. Ele está usando os termos de parousia, a presença, manifestação, apocalipse, revelação de Cristo. E a nossa reunião com Ele, ou seja, do arrebatamento, como eu disse anteriormente. Volta de Jesus e arrebatamento é simultâneo. Não dá para mim pensar em um arrebatamento antes da volta de Jesus, para depois houve arrebatamento, depois de 7 anos de tribulação, divide ao meio, manifesta o anticristo, depois do final que Jesus vem e o destrói. Não, se eu pensar assim, eu tô colocando ordem, cronologizando, e eles não estão pensando nisso. Porque na primeira carta, Paulo diz que a gente tem que ficar atento, porque ao soar da última trombeta, os anjos tocarão a trombeta, né? E ele vai dizer que os mortos, nós vivos, não precederemos os mortos. Eles ressuscitarão e já virão com Jesus nos ares, e nós, os vivos, seremos arrebatados. É um momento. Você vê que aqui ele está falando a mesma coisa. A volta de Jesus é a nossa reunião com Ele. E se eu pensar em um arrebatamento antes da volta de Jesus, eu estou pensando em 2 julgamentos. Porque quando tem um arrebatamento, conforme Jesus falou sobre isso, leva 2, deixa 2, leva 1, deixa 1, eu já estou falando de julgamento, eu já estou falando de uma separação. E separação, conforme Jesus nos evangelhos, já é a consumação dos séculos, o fim de tudo. Porque é tarefa para os anjos fazerem isso. E se eu pensar no próprio Paulo, lá na carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 13 mais ou menos, ele vai dizer justamente isso. Irmãos, digo-vos um mistério, 2 pontos. Nem todos dormiremos, morreremos, mas ele está falando transformados, abduzidos, está vendo? Levantados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e nós, os vivos, encontraremos com o Senhor nos ares, é simultâneo. E se eu pensar ainda
Palavra de João, lá em Apocalipse, no capítulo 11, parece que a partir do verso 13, quando ele vai falar, daí ele fala das 7 trombetas. Você consegue definir que momento tocou cada uma? Não! Primeira, segunda, terça, quarta, quinta trombeta estão sendo tocadas. Nós estamos vivendo agora o adensamento da quinta trombeta, da angústia na terra, da alma humana aprisionada, atormentada, querendo morrer. E aí vem o toque da 7ª trombeta, e quando ela fala do toque da 7ª trombeta, é o fim, a última, acabou, Cristo veio e reinou com os seus. Abriu-se o santuário, viu a arca da aliança, é Deus tabernaculando com o povo, é Deus e um povo, acabou. Então Paulo está falando justamente deste momento. Então, antes que venha Jesus e nós sejamos arrebatados, né? Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Parece loucura, mas não é. É loucura para quem está de fora ouvindo a gente. Mas é essa loucura santa que nos faz carregar essa esperança alegre de que de fato vai acontecer. Então olha aqui, aí ele diz assim, ó, então ninguém tire isso da mente de vocês, demova isso, retire de vocês o que vocês aprenderam de Jesus, através de nós, e ninguém perturbe o coração, inquietar a alma de vocês, como se vocês, eu fiquei, Jesus já voltou, porque eles pensaram assim, se Jesus já voltou, então nós ficamos, aí veio as inquietações. E Paulo falou assim, ó, seja por carta que estão mandando em nosso nome, seja por espírito de alguém, seja anjo, seja de homem, seja por uma pregação, seja o que for, não perca a noção, como se tivesse chegado o dia do Senhor, porque ainda não chegou. Ninguém de modo nenhum vos engane, verso 3, porque isto não acontecerá, o arrebatamento, a volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia, venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição, verso 4, o qual, homem da iniquidade, o filho da perdição, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? Eu vou parar aqui e vou pensar com você da seguinte forma. Então, antes da volta de Jesus, Paulo está falando assim, ó, antes que venha o fim, o dia, vai acontecer a apostasia. Apostasia que no grego é rebelião, é rebelar contra um exército. Aqui no caso, é rebelar-se contra Deus. É apostatar, é negar Deus, é retirar Deus do processo. Aí, ó. Para quê? Para que seja revelado esse homem da iniquidade, o filho da perdição, o homem da iniquidade. No verso 7 fala assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. A iniquidade é isso mesmo que vocês estão vendo. O mal vai prosperando. E aí eu quero fazer uma viagem muito simples e fazer uma conclusão óbvia com vocês. De onde vem o mal? De Deus não é. Deus é luz. Nele não habita treva nenhuma. Quando você chega desde os Gênesis, grava aqui comigo. De onde veio o mal ali? A serpente já estava lá. De onde que ela veio? Linda e maravilhosa. Só depois da queda que ela vai rastejar. Mas o que ela impõe ali? Olha, Adão e Eva, toma aqui, ó. Vocês querem ser como Deus? Conhecedores do bem e do mal? Eu estou oferecendo para vocês a possibilidade. Então, sempre é aquela doença luciferiana de querer ser como Deus, assentar no trono de Deus. E esse diabo, Satanás, vem ao longo do Velho Testamento se colocando como opositor que se levanta contra Israel, que vem contra Israel, e vem falando, e vem usando poderosamente, usando o humano, tentando se fazer diabo no homem, porque lá em Gênesis 6, eles possuem as filhas das mulheres, geram gigantes na terra, e de onde vem toda a tecnologia da terra, todo o aparato da terra, nasce dali.
Você chega em Isaías e Ezequiel, você chega em Daniel, aí você já vai ouvir falar um pouquinho mais desses seres como príncipes, principados de Israel, principados da Pérsia, seres mais sofisticados com asas girantes. Isaías, Ezequiel vai falar desse ser, né, como uma figura de luz que habita no Éden desde sempre, coberto de pérolas, cheio de formosura e de beleza. Mas ele está personificado no rei de Tiro. Ou seja, amados, aí quando você chega em Jesus, você vai perceber que Jesus fala que o mal sai de dentro do homem. O mal, eu sei que o mal existe por conta de mim, por causa de você. Olha o que passa dentro de nós. O mal está aí. E Jesus fala que é daí que brota o mal. Mas você percebe também que Jesus fala que o mundo jaz no maligno. Jesus fala assim, ó, estou saindo e aí vem atrás de mim o príncipe deste mundo, Satanás, ele nada tem em mim. O mundo jaz no maligno. Então, uma das grandes fissuras dos demônios, dos seres do mal, é incorporar o homem. É fazer do homem isso que está acontecendo na terra, o diabo. Então, esse é o cenário que Paulo está descrevendo. Vai chegar um tempo na terra que vai ter apostasia, rebelião contra Deus. E vão querer colocar um sistema global com um homem chamado homem da iniquidade, o filho da perdição. Vai elevar o homem conforme está escrito lá no Apocalipse, no capítulo 3, o 666. Isso é número de homem. Quem tem sabedoria, calcule. O seu número é 666. É o homem aumentado, crescido. Deus foi tirado do processo. Evangelho de Jesus, amor, justiça, verdade. Acabou-se. Não precisa mais de Deus, não. Se eu posso mudar geneticamente uma semente, eu mudo geneticamente o homem, de forma que um útero para ter vida não precisa mais. O homem está sendo modificado geneticamente, a ciência está crescendo, como diz Daniel. O saber se multiplicaria. Pensa comigo e raciocine. Esse homem saiu por aí, ó, gerando ódios, mortes, destruições. Amados, olha sociologicamente para vocês verem como é que está acontecendo, os abismos entre os humanos, as ideologias que vão gerar mortes e mortes. Olha para vocês verem. Olha como que até aquilo que é democracia está sendo retirado da terra do processo. Olha como que os humanos estão destruindo tudo que é verde, tudo que é atmosfera, poluição, tudo que é mar, lixos radioativos, lixos humanos jogados lá, peixes morrendo, tudo. Nossos córregos já não existem. Não tem mais água limpa, até os nossos aquíferos serão atingidos. Por conta de quê? Da maldade, o diabo no homem, o poder. É o cenário que adensa e que apresenta na quinta trombeta, no capítulo 9 de Apocalipse. A angústia, ânsia por morte. Esses seres vêm como os gafanhotos invadindo a terra, eles vêm como parecendo cavalos para a guerra, mas eles vêm com coroas querendo reinar, dominar, controlar. Eles vêm com um rosto de homem, a inteligência humana, a mente humana a serviço do mal. Ou seja, amados, a nossa inteligência já passou, já morreu a inteligência natural, nós já entramos para a era da inteligência artificial. Não se inaugura uma nova era sem que uma morra. Nós vamos ser a matrix de tudo. Tudo controlado, meio. Lembra lá para vocês verem? Ninguém compra, ninguém vende, tudo controlado. Cabelo de mulher, sensualidade humana na terra, explorando tudo. Repara para vocês verem, couraça de ferro, os humanos estão se tornando impermeáveis, insensíveis à dor do outro. Acabou o que se chama Deus de amor, de justiça. É o que Jesus fala, não tem mais fé, está morrendo, oração está morrendo na terra, o amor está esfriando os corações. Então esse é o cenário que nos apresenta, pronto para que esse ser
esse homem chegue. É o que ele vai dizer no verso 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, o que o detém? Quando ele fala assim, o que detém esse momento? Ele põe o que? O que é impessoal. No verso 7 ele fala assim, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja retirado aquele que agora o detém. Então esse o que detém esse momento vai ser retirado. Aí eu pergunto, é o Espírito Santo? Somos nós a igreja? Não, porque o arrebatamento não acontece antes. Mas significa que aquilo que se chama evangelho, as marcas de Deus, de Jesus na terra estão sendo tiradas. Um humano está se assentando no trono e querendo ser como Deus. É o texto que diz. A ponto desse cara querer ser cultuado, adorado como Deus. Ele vai ser cada dia mais assim, crescido, aumentado. Está para além do Império Romano da época de João, que dominava e que controlava as nações, Roma. Porque mais na frente vocês percebem que Roma é destruída. O sistema babilônico falido, dali nasce o cristianismo. Amados. Vai querer assentar-se no trono, e é no santuário de Deus, e assentar-se no santuário de Deus. Presta atenção comigo uma coisa. Presta atenção uma coisa. Não fica pensando aqui com uma linha teológica que tem por aí, que vai ter reconstrução do terceiro templo. Se houver reconstrução do terceiro templo, não é por conta do evangelho de Jesus, de Deus, não. Porque quando Paulo está escrevendo isso aqui, o segundo templo ainda existia. Isso aqui é anos 51, 52. O templo só foi destruído no ano 70, depois de Cristo. Então ele está falando de terceiro templo. Terceiro templo é justamente coisa política religiosa, que quer que o judeu volte para lá, que Jerusalém volte a ser a capital de Israel, e que lá no Monte Sião, onde estava o antigo templo de Israel, de Salomão, que hoje funciona lá duas mesquitas, o Dom da Rocha, Al-Aqsa, e a mesquita de Omar, que ali se tem o terceiro templo. Mas para construir o terceiro templo ali, vai ter que ter guerra. Como é que tira os muçulmanos dali? Então percebe-se como que a religião está ficando louca politicamente falando. Então olha para a simplicidade e apenas percebe esse momento e olhe como que está acontecendo, como que o mal está chegando. E quer ver mais ainda? Olha o verso 8. Então será de fato revelado o iníquo. Está vendo? Esse homem da perdição, essa besta, esse anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, conforme Apocalipse, pela sua palavra que sai da sua boca, né? E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ao momento que tudo vai ser destruído. Aí você tem que ir lá para Apocalipse 18, 19 e ler tudo direitinho. Porque o povo vai perceber que estão sendo enganados por esse sistema global mundial, que casa política com religião, uma besta civil, uma besta religiosa, que opera sinais e se engana. Como diz aqui, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Os poderes, os 10 chifres, as cabeças, os reinos da terra com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Olha para vocês verem, né? Quem é que ganha hoje? É quem fala a verdade? Não, é quem espalha mais fake. O diabo é o pai da mentira, gente. Nós chegamos num tempo de morte na terra. Então, as características do evangelho já estão saindo de cena para que chegue o mistério da iniquidade opere, porque o diabo está mais junto do humano agora. É o homem-diabo operando junto com esses seres espirituais, conforme a quinta trombeta de Apocalipse, capítulo 9, e diz o texto assim, e com todo engano de injustiça, justiça saiu fora do processo, é marca do evangelho, aos que perecem, para que não acolham o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados
todos quantos não deram crédito à verdade, a Jesus, ao Evangelho, a Deus. Antes, pelo contrário, deleitaram-se, embriagaram, se entregaram, depravaram e se entregaram à injustiça dessa terra, a esse sistema de morte que escraviza numa roda que não para, num ciclo de morte. Como eu tenho dito o tempo todo, sai dela, povo meu, volta para a verdade, mantenha seu coração ligado em Deus, porque é Deus que está fazendo isso, entregando o homem, não, é o que Paulo diz lá em Romanos, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, ou seja, vocês querem viver assim? Então vivam, eu estou saindo de cena, então cuide de vocês. Tentam produzir sem chuva, sem água. Tentam controlar as hordas de pestes que vão vir pela terra. Tentam vocês por vocês. Vocês acham que vocês dão conta, como humanos, de produzir tudo sem mim? Então eu estou entregando. Então não é ira de Deus, não é que Deus está fazendo isso de forma caprichosa. Só para dizer que é Deus. Deus não precisa provar para ninguém que Ele é Deus, não. Deus só quer que você viva como quem crê na justiça, na verdade, no amor, que sua consciência não se renda a este mundo. Agora as pessoas escutam, sabe que é assim, olha para ele, olha para a vida, sabe que não tem como você existir e ter isso aqui sem que tenha um ser para além da existência. Ou seja, por que eu falo para além da existência? Porque Deus de fato não existe, Deus é. O que existe somos nós, é o que é criado, que tem início, tem meio, tem fim, morre. Deus não tem isso, tudo acontece em Deus. E é para isso que a boa ciência caminha. Tem um lado bom da ciência que caminha para esse momento de entender que ainda que ela não consiga provar que Deus é, ela sabe que tem a molécula de Deus ali. Então, amados, esses humanos que estão vivendo assim, eles vão experimentar o que é viver sem Deus. Deus vai falar assim, então tá bom, estou tirando minha mão do processo, vivam. É isso, é entregar uma disposição mental reprovável. É as pessoas se entregarem à operação do erro, da mentira, do engano, da verdade, da luxúria, do prazer, da devastação de si mesmo, da destruição da alma. Aí você vai ficar com a terra zumbificada. Um tanto de gente sem alma. Então o mais importante aqui não é o que está acontecendo do lado de fora, no meio ambiente, no processo social, político, não, econômico da terra, é o que está acontecendo na alma humana, os ódios que estão se degladiando. Muda, por exemplo, muda um líder como o da América, muda um líder igual ao nosso. Ensina esses caras a pensar um pouquinho, ter sensibilidade, não mudam, estão cheios de ideologia, aí ficam uns de um lado, uns do outro, só se odiando e mortes acontecendo. Vocês acham que vai ter mais guerra com cavalo, com freio, com sangue matando gente, sangue derramando? Vai ter isso mais não, as guerras são assim todas sutis. É o Senado da sexta trombeta para chegar à sétima, Senado de mortes na terra. Então, amados, o que Paulo está dizendo é o seguinte, fiquem calmos. Aquiete o coração, permaneça na verdade servindo a Deus de todo o coração. E eu volto a conversar com você sobre isso, para o vídeo não alongar tanto, mas nós precisamos ficar juntos continuando a falar sobre isso. Então, por favor, suporte, aguente firme, ouça isso e não deixe o seu coração e sua alma se abater e se entristecer. Antes, creia no amor de Deus e permaneça em Deus. Pai, obrigado por esse encontro, por esse tempo de leitura da Tua Palavra. Abra a minha mente, a mente dos Teus filhos e filhas agora. Ilumina-nos, ajuda-nos a tirarmos daqui as sabedorias necessárias para nós nos posicionarmos neste momento histórico, apocalíptico que a Terra vive, para que nós não nos percamos, Pai, seguindo o fluxo do mundo, satisfazendo aos encantos e às seduções do maligno, nos tornando diabos na terra. Não, Pai, nós não queremos ser diabo na vida do outro, nós queremos é amar, é ser discípulo de Jesus, é viver a verdade, a justiça, o amor, a esperança, é manter o nosso coração aceso, a nossa alma esperançosa, a nossa mente sóbria em Ti. Então abençoe cada casa que está conosco agora lendo a Tua Palavra, ó Deus, e liberta, e ressuscita vidas nesse instante. E não nos deixe nos tornarmos como essa religião que está aí, Pai, que nasce nos porões do falido Império Romano, Pai, e que cresce como um cristianismo que de Cristo e de Deus só tem um nome e mais nada.
É gente que não está nem pensando nem em arrebatamento, nem na volta do Senhor, porque estão construindo tesouros na terra, comprando e vendendo em nome do Senhor. Tem misericórdia de nós. Não nos deixe ficarmos imbecilizados e idiotizados como está esse povo. Mantenha o nosso coração no Evangelho e na palavra, e não nos deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia, Maranata, vem Senhor Jesus, vem sobre nós e renova-nos e cura-nos. E os que estão caídos, animados, aqueles que acharam que perderam, que estavam desviados, traz de volta, Pai, ao prumo do Evangelho. Cada um que se sente distante, aproxima novamente de Ti, Jesus. É assim que nós oramos, juntos, no poder do Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.